Sem mais delongas, abra sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 6, ou capítulo 1, no versículo 6 apenas. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Amém? Por esta razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Amém, meus irmãos? Amém. Todos nós aqui sabemos como é bom, como é maravilhoso estar perto de uma fogueira acesa. Não é mesmo, meus irmãos? Ainda mais agora, nesse tempinho frio, estar perto de uma fogueira, perto ali de uma fornalhazinha, se esquentando, se aquecendo, é maravilhoso. Principalmente neste frio. Porque o calor, meus irmãos, o que o calor ele vai fazer conosco? Ele vai nos aquecer. A luz da fogueira vai iluminar. E o ambiente ele muda. Mas se eu e você não colocarmos lenha nessa fogueira, e se o vento soprar forte, ou a gente esquecer de cuidar, aquela chama, ela começa a diminuir, até virar uma cinza, bem pequenininha. Assim também, meus irmãos, é a nossa vida espiritual. Meus amados, a verdade é que, com o passar do tempo, muita gente vai se apagando espiritualmente. E isso é doloroso, e isso é triste. O olhar que antes estava firme em Cristo começa a se distrair com as dificuldades, começa a distrair-se com as lutas do dia a dia, com decepções e até com as dores que enfrentamos. O que antes era um fogo ardente no coração, hoje talvez seja uma brasa quase apagada. Aquele dia, aquele desejo de servir, de orar, de estar na presença, vai ficando cada vez mais de lado. E isso aqui, meus irmãos, me faz lembrar de que quando entregamos nossas vidas para Jesus lá atrás, Ele acendeu dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja, uma chama, ou seja, o dom de Deus, o chamado, a paixão por servir. E no começo, pastor André, o fogo é forte. No começo você tem desejo de orar mais, de ler mais a Bíblia, de falar o Evangelho, pregar o Evangelho para todo mundo, todos os dias, todas as horas. Mas com o passar do tempo, a rotina, as lutas, as frustrações, as decepções, o desânimo e até o medo pode ir apagando essa chama. E é justamente nesse contexto que Paulo ele está instruindo e ensinando a Timóteo. Ele diz para Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti. É como se ele estivesse dizendo: não deixe apagar, Timóteo, esse fogo que há em você. Sopra de novo essa chama. Eu me lembro de dos grandes avivamentos, dos grandes avivalistas do século XVI, John Wesley. Um homem que enfrentou oposições, perseguições, noites frias, mas nunca deixou o fogo da sua fé se apagar. Ele sabia que esse fogo só continua aceso quando a gente busca a Deus todos os dias, meus irmãos, com coração, aleluia, palavra e serviço, sem olhar para as falhas do outro como impedimento. Se permita nessa manhã, se permita parar por conta das lutas. Será que você se permita isso? A parar por conta das lutas? Não se permita isso, meus irmãos. E essa é a voz do Espírito Santo de Deus hoje aqui para nós. E acenda o dom de Deus na sua vida. Volte a viver com o coração ardendo por Jesus, porque é aí que o avivamento ele começa. Não no
no prédio, não no evento, mas dentro de nós. Essa palavra de Paulo não é só apenas para Timóteo, é para a igreja hoje, para mim, para você. É para todos nós que um dia sentimos nossos corações lá atrás arder pela presença de Deus, mas que talvez hoje estamos mais frios do que gostaríamos. Talvez você ainda ame a Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas não se sente mais a mesma força para orar. Talvez você não sente mais a mesma disposição para servir, ou até mesmo pensa em parar, em desistir, largar tudo. Saiba de uma coisa, Deus, Ele sabe disso, e Ele trouxe você aqui hoje, nessa manhã, para te dizer: filho, filha, reaviva o dom que eu te dei. O fogo não morreu. Ei, o fogo não morreu. Ele só precisa ser alimentado outra vez na sua vida. Aleluia. Assim como uma fogueira pode voltar a queimar com força, meus irmãos. Quando recebe o que, pastor Léo? Quando recebe a lenha. Quando recebe o oxigênio. O seu chamado, meu irmão, o seu ministério, aleluia, o seu amor por Deus pode voltar a brilhar intensamente. É como você já viu aquele episódio Largados e Pelados? Vocês já assistiram? Quando eles chegam ali, entra um homem e uma mulher, e ali eles vão para a zona que ele não queria ir, uma zona de desconforto, ou seja, ficar descalço, pelado, num calor de 40 graus de dia, ou até mais, e à noite menos 10, menos 2, menos 3 graus. E o que eles têm que fazer ali, meus irmãos? Primeira coisa, montar um abrigo. Segunda coisa, acender a fogueira. E a terceira coisa, procurar alimento para sobreviver por 21 dias. Eles montam um abrigo, montam a fogueira e vão atrás de água. Mas toda hora, um deles está pegando a lenha e colocando na fogueira, para aquela fogueira não apagar. E aí, quando eles estão perto do resgate, eles têm que ir para mais próximo do resgate. E o que eles fazem? Tem que levar o fogo. Eles colocam o fogo dentro de uma botija e leva com ele. Chega lá, era uma brasinha, e ele coloca aquela brasinha nos gravetos e começa a soprar, e o fogo volta a acender. É assim a nossa vida hoje. Não adianta você estar aqui todo dia, todo domingo, toda quinta-feira, mas se você não acender, você sai daqui com o seu fogo lá em cima. Sai na quinta-feira com o seu fogo lá em cima, mas chega na segunda, você chega na segunda, você não consegue ali alimentá-lo. Na terça você não alimenta, na quarta você não alimenta, na sexta você não alimenta, no sábado você não alimenta. E o fogo só diminui. E você começa a desanimar. Você começa a reclamar da vida. Ah, ô céu, ô vida, ô terra. O que está acontecendo? Que eu não consigo prosperar. O que está acontecendo? Que eu não consigo mais orar. É porque você não está colocando lenha na sua fogueira. E hoje aqui, meus irmãos, vamos aprender com Paulo e Timóteo o que significa reavivar esse dom. Como manter a chama acesa. Como não deixar que nada apague o que Deus colocou em nós. Prepara aí, meus irmãos, o seu coração nessa manhã. Porque o Espírito Santo de Deus vai soprar sobre as brasas da sua vida e reacender o fogo do céu dentro de você. Quando eu olho aqui o contexto histórico, a segunda carta de Paulo a Timóteo é um documento muito especial. Não é só mais uma carta, é praticamente um testemunho
um testamento espiritual aqui para nós. Paulo ele está preso em Roma, sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Sim. Mas não é como nas prisões anteriores, quando ainda tinha certas liberdades. Agora ele está em uma masmorra fria, úmida e até mesmo escura. E talvez sendo considerado ali agora como um criminoso perigoso. Sabe que sua sentença de morte está próxima. E no ano de 66 a 67 anos depois de Cristo, quando o imperador Nero governava Roma, ele governava Roma com brutalidade. Nero tinha iniciado uma perseguição implacável contra os cristãos. Muitos eram mortos, outros perdiam tudo, e muitos líderes da igreja haviam sido presos, ou seja, e se escondido para não ser pego. Servir a Cristo, meus irmãos, naquela época não era apenas difícil, era arriscado. A qualquer momento alguém poderia bater na tua porta, te levar e você nunca mais voltar. Era assim naquela época. E Timóteo, o destinatário da carta, não é apenas um discípulo de Paulo, não. Era como se fosse um filho espiritual de Paulo. Os dois tinham caminhado juntos em uma viagem missionária, pregando o evangelho em várias cidades. E vendo ali, meus irmãos, enfrentando grandes perseguições, mas também visto vários milagres. Mas agora Timóteo está em Éfeso, liderando a igreja local. E passando ali, meus irmãos, por pressões enormes. Além de quê, pastor Léo? Além da perseguição externa, havia problemas dentro da igreja. Ou seja, falsos mestres, espalhando doutrinas erradas. Crentes desanimados, divisões e medos no meio da igreja. E Timóteo, meus irmãos, por sua vez era jovem. Paulo menciona em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, 23, que tinha problemas de saúde, mas ele era fiel. Mas parecia estar enfrentando cada dia mais com essa dor. Ou seja, enfraquecendo emocionalmente diante de tanta pressão. E é necessário que Paulo, dentro da prisão, sabendo de tudo isso, escreve para ele: ei filho, ei Timóteo, ei meu filho amado. É como se Jesus agora estivesse olhando agora face a face com você. E ele está aqui nessa manhã, você crê? Olhando no seu olho e falando: ei filho, por isso eu te lembro. Eu te lembro, meu filho. Eu te lembro, minha filha, que reavives o dom que eu te dei. O dom que há aí dentro de você. Ei, reaviva esse dom. Aleluia. Paulo, meus irmãos, sabia que Timóteo já tinha recebido dons e autoridade para servir, conforme lá atrás a imposição de mãos. Mas também sabia que o ambiente de medo e perseguição poderia pagar a coragem e o zelo. Essa carta não é mais que um conselho, é um chamado urgente para não deixar o fogo de Deus morrer entre nós, mesmo quando tudo ao redor conspira para apagar esse fogo. É como se Paulo dissesse: Timóteo, meu filho, eu aqui estou preso, mas a palavra de Deus não está. Aleluia! Ei, Timóteo, eu posso estar prestes a morrer, prestes a ser decapitado, mas o meu ministério precisa continuar. Você precisa se levantar e manter essa chama acesa. E é esse contexto, meus irmãos, histórico, que nos ajuda a entender a ordem de reavivar o dom que não foi dada num momento de conforto, mas no meio da guerra espiritual, da perseguição e do medo.
seja, naquela época, foi possível manter o fogo aceso. Também, meus irmãos, nessa manhã, nos dias de hoje, é possível nós mantermos a fogueira acesa. Mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas dificuldades. Ah, pastor Léo, mas eu não consigo mais. Eu não tenho mais força para ir para a igreja. Eu não tenho mais força para orar. Eu não tenho mais força para caminhar. Mas Jesus nessa manhã diz para você: reaviva o fogo que há dentro de você. A sua brasa não apagou. A sua brasa só precisa jogar um gravetinho e começar a soprar. Aleluia. Então vamos entender aqui, meus irmãos, como Deus usou Paulo para guiar Timóteo nesse processo. O versículo diz em 2 Timóteo 1,6: por esta razão, pois te lembro que reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Vamos olhar cada parte com detalhes, meus irmãos, com bastante cuidado. Deixa na tela aí, meu irmão. Quando eu pego esse primeiro trecho aqui, ó, por essa razão, Paulo ele está se referindo ao que acabou de dizer nos versículos anteriores. Ele falou sobre a fé sincera que habitava em Timóteo e que era herdada de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, como está lá no versículo 5. Ou seja, o motivo para reavivar o dom é lembrar de onde veio essa fé e como Deus já vinha trabalhando na vida dele desde a sua família lá atrás. Está entendendo? A segunda parte, te lembro, ou seja, no grego, anamnesco, né? Se fala? Anamnesco. Em grego, essa palavra, te lembro, ela significa anamnesco, que o verbo ele vai significar trazer de volta à memória algo que a pessoa já sabe. E Paulo aqui não está ensinando algo novo, meu irmão, mas ele está relembrando a Timóteo uma verdade que ele já conhecia. E ele está te lembrando nessa manhã uma verdade que você já sabe. Isso mostra que na vida cristã precisamos constantemente de lembranças espirituais, porque a pressão da vida pode nos fazer esquecer o que Deus já nos disse. Quando você estiver frio espiritualmente, ajoelha na beira da sua cama, na beira do seu sofá, e lembra um dia lá atrás que você levantou as suas mãos dentro da igreja e ali falou: Senhor, a partir de hoje a minha vida é sua. A partir de hoje eu quero caminhar contigo, Senhor. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, aí essa brasa, meus irmãos, vai começar a acender. Opa! Quando eu era do mundo, eu não tinha isso, agora eu tenho. Quando eu era do mundo, pastor André, eu não tinha paz. Com Jesus, agora eu tenho. Quando eu era do mundo, eu não tinha amigos que iam me buscar em casa, agora eu tenho. Quando eu era do mundo, eu não conseguia me alimentar direito, porque eu estava desempregado, eu não tinha uma cesta básica. Mas agora eu tenho, porque os irmãos levam a cesta para mim. Quando você, meus irmãos, reacende a fornalha, o fogo que há em você, você começa a ver que as coisas mudam. Jesus, ele começa a colocar sentido. Aí quando eu pego a terceira palavra aqui, ó, reavive-se, que no grego significa anasopurien. É isso? Anasopurien. Essa, meus irmãos, nesse texto, nesse versículo, ela é a palavra-chave. No grego significa soprar sobre a brasa até reacender o fogo. É como quando uma fogueira está quase se apagando e você sopra para o fogo voltar a subir. Ou seja, o sentido é de uma ação contínua. Não é algo que se faz uma vez e pronto, não. Mas é algo que se mantém isso. É ensinar
o dom espiritual não se mantém aceso automaticamente. Ele exige cuidado, disciplina e prática constante. Eu vejo aqui, o pastor André e o nosso irmão Laio adoram uma planta. Pergunta para o André, pergunta para o Laio, se todo dia ali, ele não colocar uma água naquela planta, se aquela planta sobrevive. Sobrevive, André? Sobrevive, Laio? Ela vai murchar, ela vai morrer. Por quê? Porque você só rega ela uma vez na semana. Assim é a nossa vida, meu irmão. Você tem que orar mais todos os dias. Você tem que ler a Bíblia mais todos os dias. Você tem que estar em comunhão com seu irmão mais todos os dias. Mas eu não vou com a cara de fulano. Eu não vou com a cara desse cara. Não tem problema, meu irmão. Vai lá. Se tem que pedir perdão, peça. Se tem que pedir desculpa, peça. Mas faça a sua parte. Não deixa o rancor, o orgulho tomar conta do seu peito. Porque a sua fornalha vai apagar. Seja exemplo. Pastor Léo, mas é tão difícil pedir perdão. É tão difícil pedir perdão. Aprenda. Aprenda. Porque quando você aprender, meu irmão, você vai estar alimentando esse fogo. Aleluia. E ele vai começar a reacender, a reavivar na sua vida. Aí quando eu olho a quarta coisa, eu vejo o dom de Deus. No grego significa charisma. Charisma, dodel. A palavra charisma aqui, meus irmãos, fala de algo concedido gratuitamente de Deus. Gratuitamente por Deus. É uma capacidade espiritual dada por quem? Por mim? Não. Pelo pastor André? Não. Pela pastora Kelly? Não. Pelo Espírito Santo de Deus. Para quê, meu irmão? Para cumprir o chamado. No caso aqui de Timóteo, provavelmente incluía o dom de ensinar e liderar a igreja. Mas o princípio vale qualquer dom que Deus nos deu. Ou seja, pregar, servir, interceder, aconselhar, cuidar. Todos precisam ser mantidos ativos. Ei, posso falar algo aqui para você nessa manhã? Você sabe ensinar? Ensina mais. Você sabe cuidar? Cuida mais. Você sabe orar? Ore mais. Você sabe pregar? Pregue mais. Mantenha o dom que Deus te deu ativo. Porque você vai ver as coisas de Deus, as maravilhas de Deus acontecer na sua vida. E automaticamente a história muda. Quando eu vejo a quinta coisa, meus irmãos, eu vejo que há em ti. O dom não estava perdido. Não tinha desaparecido. Ele ainda estava dentro de Timóteo, como está dentro de você nessa manhã. Mas adormecido, enfraquecido, por quê, pastor Léo? Pelo medo, pelo desgaste, por tantas lutas e pancadas que você toma na vida, no dia a dia. Isso mostra, meus irmãos, que mesmo quando estamos frios espiritualmente, Deus, Ele não retira o que Ele colocou em mim e colocou em você. Ele nos chama para quê, meus irmãos? Para quê, pastor Léo, que Ele me chama? Para reacender esse fogo que há em você, meu irmão. Para as pessoas lá fora ver que dentro de você há um brilho diferente. Para as pessoas verem lá fora em você que há algo extraordinário. Para as pessoas verem você, olha, eu não vejo o pastor Léo triste. Eu não vejo o pastor Léo amargurado, dando patada. O pastor Léo me trata bem. Porque eu aprendi dentro de mim a reacender esse fogo. Porque se eu deixasse, meus irmãos, as pessoas lá fora que me apontaram, que rasgaram o projeto na minha cara, que me desanimaram, hoje eu poderia estar dentro de um bar, enchendo caneca. Hoje eu poderia estar numa balada, mas não. Eu resolvi dar uma oportunidade para Jesus. Em que sentido, pastor Léo, essa oportunidade?
pegando aqui a minha pequena brasa. Reacender a brasa aqui em mim. Faça isso na sua vida nessa manhã. Deixa o Espírito Santo reacender essa brasa em você. Aí quando eu olho, a última coisa, pela imposição das minhas mãos. Esse gesto, meus irmãos, remete ao momento de ordenação. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Quando Paulo e outros líderes oraram por ele, eles confirmaram publicamente o seu chamado. A imposição de mãos não cria o dom, mas é um ato simbólico de confirmação e bênção. Paulo relembra isso para que Timóteo recorde do dia em que foi separado para servir. Ou seja, Timóteo, por sua vez, liderava a igreja de Éfeso. Mas ali tinha gente que não pregava o evangelho correto. Ali tinha gente que só queria viver em confusão. E Timóteo, por ser jovem, começou a desanimar. Começou a olhar para os problemas. Talvez você entrou aqui nessa manhã olhando o medo que há em você. Talvez você entrou aqui nessa manhã olhando esse desespero que há em você, essa angústia que há em você. Para concluir essa análise, meus irmãos, o versículo é uma mistura de lembrança e encorajamento. Ele nos ensina que o dom de Deus não morre sozinho, mas pode ser sufocado pelo medo, pela negligência, ou até mesmo pelo desânimo. A responsabilidade aqui, meus irmãos, de manter o fogo aceso não é de qualquer um, é nosso. Com a ajuda de quem, pastor Léo? Com a ajuda do Espírito Santo. E o que eu aplico isso na minha vida, pastor Léo? Primeira coisa, o alimento do fogo, ou seja, alimente o fogo todos os dias, não só no culto, como eu falei aqui, diariamente. Vença o medo com o poder que Deus já te deu. Muitas vezes o fogo apaga por falta de fé, mas por causa do medo. E o medo de não dar conta, ou seja, de ser rejeitado, de não ser capaz. E Timóteo, meus irmãos, se encontrava desse jeito. E Paulo precisou lembrá-lo que Deus não nos deu espírito de covardia. É como um atleta que treina todo dia. Vai lá o jogador do Corinthians, jogador do Palmeiras, e vai o goleiro, treina todo dia. Mas na hora de fazer o teste, a prova, o medo, a angústia, o receio toma conta, e ele não consegue fazer direito, e acaba sendo reprovado. Por quê? Porque ele recuou. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos equipa com coragem para quê? Para avançar. Aí quando o atleta sente-se forte, ele treina. Ei, não, eu tenho que fazer do jeito que eu treinei. Aí ele vai lá, o passe começa a sair certo, o lançamento começa a sair certo, os gols começam a acontecer. Por quê? Porque ele viu, ele colocou em prática o que ele treinou. A terceira coisa, meus irmãos, use o que já tem, mesmo que
que pareça pouco. Às vezes achamos que para servir o dom de Deus precisa esperar uma grande oportunidade, um grande talento ou uma grande posição. Mas Paulo aqui não pediu a Timóteo para esperar algo novo. Paulo ele pediu para Timóteo para reavivar o que ele já tinha. Como se você se sentir fraco, meus irmãos, lembra daquele pequeno versículo, Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembra desse versículo? Não, calma aí, eu estou triste. Não, calma aí, eu estou angustiado. Não, calma aí, eu estou decepcionado com alguém. Calma aí, a Bíblia me fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não vai ter demônio que vai tirar minha paz. Não vai ter demônio que vai tirar a minha conquista, a minha vitória. Por quê, querido? Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quarta coisa, lembre-se das promessas e experiências passadas que você teve com Deus. Paulo faz Timóteo se lembrar do dia da imposição de mãos, quando o seu chamado foi ali confirmado. Nós também, meus irmãos, precisamos voltar à memória o dia em que Deus nos salvou, o dia em que Deus nos respondeu ou nos chamou para a obra. Ou seja, essa lembrança são como um sopro para reacender a brasa que é em você. E para concluir, fique de pé. Fique de pé, meus irmãos. Meus irmãos, Paulo escreveu essas palavras a Timóteo pouco antes de partir para a eternidade. Não era apenas o conselho, eram as últimas instruções de um pai espiritual para um filho amado na fé. Ele sabia que o mundo ao redor estava escuro, que as perseguições estavam fortes, e que Timóteo sentia o peso da sua responsabilidade. Mas mesmo diante de tudo isso, Paulo disse para ele não recuar. Paulo disse para ele não se esconder, ou até mesmo não esperar tempos melhores. Não. Paulo disse a pequena frase para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Ei filho, isso me faz pensar que Deus não espera que a gente sirva apenas quando tudo está bem, quando tudo está fácil. Ele nos chama para reacender a chama justamente quando a pressão é maior, quando o medo é mais forte, quando a força parece se acabar. Não. O Senhor não está procurando aqui pessoas perfeitas, ou que nunca se sentiram cansadas. Ele procura apenas corações dispostos a dizer: Senhor, sopra de novo em mim e reacende o que o Senhor me deu. Talvez hoje você esteja como aquela fogueira quase apagando. O fogo está aí, mas fraco. O fogo está aí, mas escondido debaixo das cinzas. Pode ser que o medo tenha te paralisado. Pode ser que o desânimo tenha sufocado a sua alegria. Pode ser que as decepções tenham feito você desacreditar de que ainda pode ser usado por Deus. Mas o Espírito Santo está aqui hoje, nessa manhã, para soprar sobre as brasas e reacender a chama dentro de você. Ei, querido, o dom de Deus, o dom que Deus te deu não morreu, ele está aí. Por isso o meu apelo hoje é simples e direto para você nessa manhã. Se você sente que o fogo diminuiu, se você sente que está paralisado pelo medo,
ou que passa para frente e dê um passo para frente e diga: Senhor, eu quero voltar para a batalha. Venha para o altar. Você que um dia estava com a sua fornalha acesa e hoje não consegue mais assoprar a brasa. Você que entrou aqui nessa manhã e está desse jeito. Você que ensinava, hoje não ensina mais. Você que orava, hoje não ora mais. Você que pregava e hoje não prega mais. Saiba de uma coisa, filho e filha. Deus nessa manhã quer acender essa brasa em você. Dê um passo para frente. Eu quero orar por você. Você que se encontra desse jeito, que não consegue mais orar, que não consegue mais buscar. Ei, eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço. Eu quero dizer para você: ei filho, ei filha, hoje o Senhor está reacendendo essa brasa em você. Cadê você? Venha. Eu quero orar por você. Eu sei que há pessoas nessa manhã que precisam da fornalha ser acesa, da fornalha ser reacesa. E Ele te chama nessa manhã: vem. Amém. Vem, cadê você, filho? Cadê você, filho? Sai do seu lugar, dá um passo. Não deixa que as coisas te impeçam. Não deixa que o medo tome conta. O receio toma conta. Ei, é hoje. Hoje Deus quer reavivar esse dom em você. Cadê você? Eu quero orar por você nessa manhã. Cadê você? Aleluia. Não me dá descanso, eu não tenho descanso. A chama está reavivando. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Cadê você? Eu não tenho descanso. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deus nessa manhã quer acender o fogo que há em você. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, Algo que você tem pedido ao Senhor para manter. deixa queimar, deixa queimar. E hoje Deus está reacendendo a brasa em você. Eu tenho fogo cerrado em meu Venha, cadê você? Cadê você? não Vem. dá descanso. Eu não tenho descanso. Pai, aqui estão seus filhos, Jesus, Cerrado em meu peito, que nessa manhã decidiu, Pai, não me dá a dar o passo para essa fornalha ser reacesa novamente. Que no nome de Jesus, Pai, reativa, Senhor, o dom. Reativa o chamado, Senhor. Que eles possam, Pai querido, a partir de hoje, soprar sobre essa fornalha. Alimentar só no domingo. Não só no domingo e não só na quinta. Mas alimentar na segunda. Alimentar na terça, na quarta, na sexta, no sábado. Todos os dias, Pai. Para que sua vida, Pai, seja abençoada por Ti. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está dando para eles. Que eles possam cada dia mais estar diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.